Bolsonaro é alvo de críticas em debate no Parlamento Europeu da pandemia na América Latina. Eurodeputados criticaram o negacionismo e a necropolítica do presidente brasileiro. Conservadores também apresentaram críticas, mas sem citar Bolsonaro nominalmente. O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, virou alvo de críticas no Parlamento Europeu nesta quinta-feira, 29, em uma sessão para discutir a pandemia na América Latina. Durante o debate, foram criticados o negacionismo e a necropolítica do mandatário brasileiro. O objetivo da sessão era discutir o impacto da pandemia na América Latina e como a União Europeia pode ajudar os países latino-americanos a enfrentar a Covid-19. As discussões pretendiam analisar a relação entre a elevada desigualdade social e econômica e o avanço da pandemia na região, mas as denúncias contra Bolsonaro acabaram por dominar a sessão. Por ação ou omissão, a necropolítica de Bolsonaro constitui um crime contra a humanidade que deve ser investigado, afirmou o eurodeputado espanhol Miguel Urbán. Outro eurodeputado espanhol, Jordi Solé, advertiu que a gestão da crise de saúde por parte do presidente brasileiro pode transformar o país em uma incubadora de novas cepas do coronavírus. Para a portuguesa Isabel Santos, a situação no Brasil é mais difícil por causa do irracional negacionismo de Bolsonaro, a quem acusou de fazer tudo para que a população não seja vacinada. Não é um erro, e sim uma irresponsabilidade deliberada. Os legisladores conservadores que participaram no debate também apresentaram críticas, mas sem mencionar o nome do presidente brasileiro. Para o também português Paulo Rangel, o impacto da pandemia foi agravado por erros políticos e por visões negacionistas, como é o caso do Brasil. O espanhol Leopoldo Lopes afirmou que é necessário destacar a negação da gravidade por parte dos governantes de alguns dos países com maior população. O Brasil é o país mais populoso da América Latina, com 212 milhões de habitantes. Na sequência vem México, 128 milhões, Colômbia, 50 milhões e Argentina, 45 milhões. Brasil e México são também os países latino-americanos mais afetados pela pandemia. O Brasil é o segundo do mundo em número de mortes, 398 mil, e o terceiro em casos confirmados, 14,4 milhões, atrás apenas de Estados Unidos e Índia. O México é o terceiro em óbitos, 215 mil, e o 15º em infectados, 2,3 milhões, mesmo sendo um dos que menos testa no mundo. O país tem uma média diária de 100 testes a cada 1 milhão de habitantes, patamar próximo ao de nações africanas como Gana, 90, Quênia, 109, e Togo, 110. A Colômbia é o 11º país com mais mortes, 72 mil, e o 12º em casos, 2,8 milhões. A Argentina, o 14º em óbitos, 62 mil, e o 11º em infectados, 2,9 milhões. As críticas ao presidente brasileiro ocorrem na semana em que o Senado brasileiro instalou uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a atuação do governo na pandemia, no momento em que o país se aproxima das 400 mil mortes. Os senadores estão reunidos nesta quinta-feira, 29, para votar o plano de trabalho da comissão e requerimentos apresentados por senadores. Desde o início da pandemia, Bolsonaro se opôs às medidas de isolamento social, rejeitou o uso de máscaras, questionou a eficácia das vacinas, demorou para adquiri-las e defendeu o uso de remédios sem eficácia comprovada contra a doença, como a hidroxicloroquina e a ivermectina. Os países europeus também estão entre os mais afetados pela pandemia. 5 dos 10 países com mais mortes e 5 dos 10 com mais casos confirmados são do continente. São eles. A região também concentra os países com as maiores taxas de vítimas da Covid-19 a cada 1 milhão de habitantes. Os mais afetados são da Europa Central e dos Balcãs, veja na tabela abaixo.
Só 4 decans segundo os 20 nações com o maior número de mortes proporcionais à população não são europeias. Brasil, Peru, Estados Unidos e México. Em 13º lugar, o Brasil é o país mais afetado das Américas.